principais guerras que a gente vê estão relacionadas a uma disputa energética. Seja a disputa energética, vamos dizer, do século XX, que é o petróleo e o gás, ou seja a disputa energética do século XXI, né, que são a tal das terras raras, que não são terras, né, que são algumas substâncias. Se você tem capacidade nuclear, você consegue dissuadir qualquer inimigo. Por isso que não tem sequestro de presidente russo. Muito simples. Mamilos, mamilos, mamilos. Mamilos. Mamileiros e mamiletes, estamos de volta nessa temporada que vai pegar fogo do Mamilos. 2026 é o ano, hein? Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e o Mamilos de hoje é sobre um game que muita gente conhece que chama War, mas de um outro jeito. Então vamos lá. Estados Unidos capturam presidente e primeira-dama da Venezuela em operação militar. Groenlândia. Premier diz que Trump ainda busca controle da ilha. Irã. Protestos em massa. Estima-se 2.571 mortos. Rússia. Tropas estrangeiras na Ucrânia seriam alvos legítimos. Gaza. Fome e colapso humanitário seguem em nível crítico. Tá fácil? Se você sente que o mundo virou um alarme permanente, você não tá sozinho. A cada semana surge um novo ponto de ruptura. Às vezes é uma ameaça, às vezes uma coerção econômica, às vezes é uma pressão territorial. E nos casos mais graves, guerra aberta. E o efeito emocional disso é uma insegurança difusa. A sensação de que as regras que deveriam impedir a escalada, elas estão sempre atrasadas. Sempre correndo atrás dos fatos. Hoje, o nosso propósito é organizar o caos em duas partes. No primeiro bloco, a gente vai montar um panorama, um tabuleiro mesmo, passando por Venezuela, Groenlândia, Irã, as guerras que já estão em curso, Ucrânia, Israel, Palestina, Gaza, para entender o que está em disputa e quais são as ferramentas de poder em jogo. Daí, você acha que acabou? Mas não. No segundo bloco, a pergunta vai ficar ainda mais profunda. Quando as instituições e os mecanismos que a gente criou ali por volta do final da Segunda Guerra Mundial parece que não estão dando conta, que tipo de ordem mundial que está emergindo? O multilateralismo, ele está em crise estrutural ou ele está em fase de adaptação? Quais cenários fazem mais sentido para os próximos anos? E onde que o Brasil se encaixa nesse universo em disputa? Respira fundo e vamos juntos e vamos em ótima companhia. Primeiro, Lucas Leite, seja muito bem-vindo, estreando no Mamilos. Quem é você na fila do pão? Gente, obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou o Lucas Leite, professor de Relações Internacionais da FAAP. Eu sou também pesquisador do INCT-INEU, que estuda Estados Unidos, política internacional. Sou formado em Relações Internacionais, com mestrado, doutorado e fui pesquisador visitante na Georgetown University. Atualmente terminei meu pós-doutorado na Universidade Federal de Uberlândia. E gosto muito de discutir questões de geopolítica, política internacional nas redes e também estou sempre aí na TV falando um pouquinho. Ótimo, completa a nossa mesa a Natália. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão? Prazer estar aqui com vocês, minhas queridas. Natália Fingerman, sou professora de Relações Internacionais na SPM. Coordeno hoje um núcleo de estudos e negócios africanos, né? Uma área que a gente quase não fala, que a gente esquece, mas que também tem muitos conflitos. Sou formada em RI, né? Na época que só tinha na PUC. Isso entrega um pouco a idade, é melhor a gente não falar muito. Fiz o mestrado na Universidade de Sussex, doutorado na GV. E fiquei um tempinho morando na África. Então, também vou tentar aí falar um pouquinho desses conflitos desse continente. Gente, para dar um panorama para vocês, com suporte visual, a gente resolveu usar uma linguagem que a gente está muito familiarizado, a gente que é lá dos anos 80, que é o War. Muitos jogamos War. Então, a gente fez as cartinhas do War do Mamilos, tá? E aí eu vou dando uma carta para cada um. E cada carta, vocês vão ganhar dois pins para vocês falarem desse tipo de tensão e dar um exemplo para a gente entender. Então, primeiro, Natália, eu vou te dar a carta da ameaça. Na escola, que é onde a gente conhece, o bully vinha com te pego na saída, que é a ideia de ameaças difusas que ficam sendo feitas o tempo inteiro para que ele não precise efetivamente fazer nada, mas ele coloque domínio do medo. Como
Como é isso no território da geopolítica? Olha, então, acho que a ameaça é uma prática muito utilizada, não podemos esquecer, do nosso querido Donald Trump. Ele tem utilizado a ameaça constantemente, né? Inclusive, ameaçou o governo brasileiro, ameaçou o nosso Alexandre de Moraes, o STF, né? Então, acho que aqui a gente pode colocar o Brasil como uma ameaça que foi feita. Mas é uma prática que não só os Estados Unidos se utiliza. Acredito que a gente tem outras lideranças utilizando da ameaça. E um parceiro arqui-inimigo de Donald Trump é o Putin, né? A gente não sabe se eles são amigos ou inimigos. Frenemies. Te considero pra caramba, hein? Eu vejo o jeito que você faz e até, assim, admiro. Isso, que tem ameaçado muito a Polônia, não é mesmo? Então, a gente sabe que essa é uma prática nas relações internacionais que eu faço uma ameaça. Eu falo, olha, se você não realizar o que eu quero, eu, né, vou te penalizar. Vou te penalizar como? Colocando uma tarifa, vou te penalizar cortando algum recurso. Temos outros países que utilizam a ameaça também. A China tem feito ameaças aos Estados Unidos para enfrentar algumas tarifas que os Estados Unidos têm colocado. Então, a ameaça é uma prática que não era tão utilizada, mas passou a ser comum. Mas Te pego na saída, virou comum. Comum, mas a gente tem respostas muito diferentes, né? Então, por exemplo, quando os Estados Unidos falam, vou tarifar todo mundo, tem gente que imediatamente atendeu a ameaça e teve gente que quis pagar pra ver, gritou 6 na orelha. E, por exemplo, um vizinho aí dos Estados Unidos, o México, deu uma engrossada. Qual é a diferença dessas abordagens aí? Olha, me parece que quem deu uma engrossada se saiu melhor nessa relação, né? Então, a gente pode falar sobre o México, sobre o Brasil, sobre a própria África do Sul, que também falou, então tá bom, você vai me ameaçar? Tudo bem. Vai falar que tem genocídio contra africano? Tudo bem. Vamos seguir o jogo. Sigo o jogo com a China, sigo o jogo aumentando, né, a minha diversidade aí de parceiros. Então, a ameaça, ela nem sempre tem o resultado que o ameaçador espera, vamos dizer, né? Ele faz a ameaça, aí ele vai ter que implementar a coerção e vai ter que ver até que ponto isso vai gerar impacto. E me parece que a Europa, que foi a que mais cedeu, se saiu muito pior nesse cenário. Muito ótimo. Bora para a próxima carta, Juliana? Tira Lucas, aí. Bora lá. Ela já deu o spoiler da próxima carta, que é a carta da coerção. O que é essa coerção e onde que isso está rolando? Tudo bem. A coerção é quando essa ameaça sai do plano, talvez, discursivo, da negociação ainda, ou daquela medida, eu vou fazer, e de fato a gente tem alguma coisa acontecendo, né? Então, eu vou usar justamente 2 exemplos aqui. Um deles é Taiwan, em relação à China. Vou colocar aqui. Não tem Taiwan, mas fica por aqui, ó. Por aqui. E apagamento o outro... histórico. Apagamento histórico. Da coerção. E o outro vou colocar em Cuba. Então, a gente tem no caso ali China e Taiwan, porque a China usa muito da questão cibernética, por exemplo, para tentar pressionar, mas não fica só na pressão, não fica só na chantagem. Ela efetivamente trabalha o tempo todo para tentar desestabilizar as instituições que existem em Taiwan, para deixar uma pressão muito grande na população, para ver que não faz sentido seguir com o rumo da independência, justamente para mostrar o seguinte: eu já estou colocando custos para vocês. Se vocês piorarem esse discurso contra mim, esse custo vai ficar maior. É quando a coerção ela vai para aquilo que a gente já percebe que tem a ver com o uso militar mesmo, com uma pressão muito grande usando de outros instrumentos. Então, eu acho que, talvez, no caso de Taiwan, a gente perceba justamente essa ameaça sendo crível. Eles não estão ali só falando, eles estão fazendo. A gente está falando aqui em torno de modificação, em torno de leis, por exemplo, de mexer na própria retórica dos partidos políticos. Isso tem mudado muito em Taiwan, justamente por causa dessa pressão constante. O outro exemplo que existe há décadas, né, é o embargo econômico. Então, quando os Estados Unidos colocaram o embargo a Cuba, por ter sido um país socialista, inclusive, há pouco tempo saiu um documento mostrando que eles falaram abertamente: nós vamos fazer o embargo porque a pressão econômica é o único jeito de segurar a ilha, porque a população apoia, né, o governo do Castro na época e tudo mais. Então, o que a gente tem que fazer? Uma pressão para que não tenham produtos, para que haja fome, para que haja uma pressão inflacionária, para que de dentro o país faça algum tipo de golpe, tire os Castro do poder. Então, o embargo econômico, ele, de novo, sai da ameaça se você se aproximar da União Soviética e vai direto para a coerção. Tá aqui. Embargo econômico. O Irã também, né?
O Irã também entra na questão das sanções econômicas, que a gente pode se conectar diretamente com o Irã, com aquilo que a gente falou do pagar para ver, né? Que a Europa simplesmente recuou e falou, tá bom, né? Se era blefe ou não era, a gente nunca vai saber. E que o Brasil, a Natália falou muito bem, né? Falou, tá bom, então vamos ver, tudo bem. Cai aí, vamos ser 6. O Trump não falou 9. Né? Pelo contrário, o que aconteceu? O Brasil já está diversificando parcerias, já está buscando, portanto, outros meios para garantir seus interesses que não passem pela dependência justamente dos recursos americanos. Lucas, nesse jogo de coerção, tem um elemento novo que você já citou e eu queria que você aprofundasse ele um pouquinho, que é a tecnologia, né? É o dado, é a cybercoerção. Isso é um elemento novo, é a primeira vez que se tem isso. Qual que é o peso que tem? O peso disso é muito grande quando a gente pensa em eleições, quando a gente pensa em desinformação, em fake news e em capacidade crítica, ou seja, infraestrutura crítica. A gente está falando tanto de informações que vão chegar nas pessoas via WhatsApp, via Facebook, a falta de regulação das redes, por exemplo, isso já é um elemento, porque você tem uma facilidade de governos estrangeiros de afetar eleições, e isso tem acontecido sistematicamente. Tanto quanto a questão da iniciativa privada, em que a gente não tem uma regulação disso, então os interesses muito específicos de alguns grupos se sobressaem a interesses públicos. Mais ainda, a gente está falando aqui também de como a Rússia, o Irã, os Estados Unidos, Israel, China, Taiwan, Brasil, entre vários outros países hoje se destacam tanto no aspecto positivo do hackerativismo, de ter grupos, no caso do Brasil, por exemplo, né, que atuam muito fortemente para gerar mais proteção, que atuam para gerar mais transparência, quanto do outro lado. E mais memes, né? Afinal, isso é uma arma brasileira muito grande. Quanto do outro lado, a gente percebe que as invasões a instalações, por exemplo, nucleares, a regiões específicas de geração de energia, a instalações, por exemplo, de dados do Departamento de Saúde de alguns países, tudo isso começa a ficar tema sensível. Então, países que não se mobilizarem para a questão cibernética vão, obviamente, ser alvos fáceis. O caso da Venezuela, que os Estados Unidos entrou lá, mas não foi uma operação militar. É um mandado judicial, veja bem, mas em outro país pode ter mandado judicial? Como que é isso, Lucas? Aí a gente está no campo da coerção ainda? Olha, eu acho que da coerção a gente já foi para atuação direta. Não chega a ser uma guerra, não há uma declaração de guerra, e acho que essa é a questão mais perigosa, né? Nos últimos 100 anos, se os Estados Unidos declarou guerra pelo Congresso uma vez, acho que foi muito, que foi a Guerra da Coreia. Todos os outros momentos foram intervenções limitadas, ataques para garantir a segurança, melhoria na mudança de regime dos países para levar a democracia, direitos humanos, etc. É um discurso que a gente conhece, né? Desse internacionalismo liberal que a gente fala dos Estados Unidos. No caso da Venezuela, eles vão justificar que o Maduro foi culpado por tribunais americanos e por isso eles têm legislação para tanto, porque existe uma lei lá nos Estados Unidos que eles aprovaram para eles, em que eles podem aplicar o direito deles para fora. Só falta avisar pro resto do mundo. Combina com os russos. Combina com os russos. Literalmente dessa vez. Com eles combinaram, né? Porque duvido muito que vai lá tirar o Putin. Verdade. Tem uma coisa interessante aí, que tem uma guerra que a gente não fala, de todas essas, que é a guerra de linguagem, né? Porque as palavras aqui importam muito. Como assim declarou guerra uma vez só? Mas estão sempre guerreando? Não. Eles estão fazendo uma intervenção. Completamente diferente. Limitada, estratégica. Nós temos hoje uma banalização da paz. Né? A partir do momento que o Donald Trump fala que ele precisa, né, receber o Nobel da Paz, ele cria o Conselho da Paz. Mas que paz é essa? Que tipo de paz? O duplo pensar, né? O que estamos falando sobre paz? Isso eu acho uma questão muito grave quando a gente vai pensar em relações internacionais. Como é que a paz tem sido utilizada de uma maneira banal? Ele fez esvaziando o conceito da palavra, né? Exatamente. Se esvaziou. O acordo de paz entre Israel e Gaza. Paz? Paz. Pra quem? Aí a gente vai para a próxima carta, que eu acho que é isso. É uma ameaça também, mas a gente dá um passinho a mais, porque não é só que eu quero interferir nas suas instituições, não é só um cyberataque. Eu tô dizendo que eu vou tomar o seu tênis mesmo. E aí, onde que tá rolando essa ameaça territorial? É meio vintage isso, né? A gente tinha certeza que o mapa já estava desenhado e que um não podia roubar o lanche do colega. E aí... parece tá voltando, igual a ombreira. Ninguém pediu, mas tá voltando. O erro.
A Groenlândia tem passado por uma ameaça territorial, não é mesmo? Parece que os Estados Unidos quer fincar a bandeira igual na Lua, né? A gente já dominou a Lua, então agora, quem sabe, a Groenlândia também, com a bandeira dos Estados Unidos, ele até mesmo fez um meme. O Canadá também parece que vai fazer parte, né? Vai ser anexado, vai virar um estado americano, vai ser tão bom pra vocês, ele ainda falou, não é? Foi. Isso. Os americanos vão gostar do serviço de saúde que vai ter, gratuito. Parece que vai ser um bom negócio. E a Ucrânia também, né? Ela tem passado por isso, né? Vou tomar o seu território e a Crimeia já foi tomada lá em 2014. Agora, tem uma coisa de vocês que trabalham com relações internacionais que é muito diferente dos outros humanos que estão aqui vivendo o dia a dia. A nossa geração já cresceu no tratado do pós-Segunda Guerra. Essa ideia de que já está tudo bem delimitado, para a gente sempre foi assim, porque quando a gente nasceu, já estava delimitado. Quando você vai dar um zoom out na história, esses blocos nunca pararam de se mover. Como é que a gente trabalha isso? Porque a sensação de segurança, na verdade, ela é só uma ficção mesmo. Se a gente chega na Segunda Guerra Mundial, dá uns passinhos para trás, não sempre se moveu. Isso aqui é um desenho atual, mas daqui a pouco ele muda. Como que vocês que veem o dia a dia dessas mudanças conversam com os outros humanos que falam, não sempre foi assim? Não estava estabelecido? Eu acredito que o que a gente tem hoje é que a sensação de instabilidade é muito maior, né? Você colocou, sempre teve uma movimentação, né? O período da Guerra Fria, como diz, é uma guerra fria. A sensação que se tem é que não existiu nenhum conflito direto entre as duas grandes potências da época, que era a União Soviética e Estados Unidos. Mas quando a gente sai e dá um zoom, a gente vai ver que, de fato, não pararam os conflitos. Então, nós nascemos no período de redemocratização, os anos 80. Mas o que foi o período, né, 60, 70 na América Latina? A quantidade de intervenções militares que foram feitas, foram golpes militares, né, feitos pelos próprios milicos, né, mas para favorecer aí um apoio aos Estados Unidos. A gente pega a África, dentro da África, todos os processos de independência que aconteceram no continente africano, aconteceram processos de independência junto com guerras civis. E guerras civis sustentadas porque sempre era o bloco socialista e o bloco capitalista, né? Que mantiveram esses conflitos e que mantiveram... Armaram, exatamente. Né? Isso é importante, Sim. né? Porque se a gente está guerreando com faca, tem um impacto no país. Se a gente está guerreando com revólver, tem outro impacto no país. Se é com bomba, né? E aí a gente vai pro nível de dano maior, certo? Não, exatamente. Mantiveram esses conflitos de forma constante durante anos e mais anos. Então, você fala, como é que pode regiões tão pobres, né? Tão sem nada, com tantas armas e com tantas bombas? Uma manutenção de conflito por tanto tempo. Então, a sensação hoje da instabilidade é maior, mas, de fato, se a gente for olhar ao longo da história, essa ideia de que as guerras tinham acabado por muito tempo... Fim da história, né? Não, peraí, mas aí vocês já estão puxando para a segunda parte, que é onde você está chegando naquele discurso que o premier canadense falou que nunca foi verdade, mas era cômodo pra gente, era conveniente pra gente sustentar que era verdade, porque alguns países, como o Canadá, os países europeus, estavam sim seguros. Essas mudanças não aconteciam no quintal deles. Então, eles podiam dizer que isso era verdade desde que fosse verdade para eles. Mas chegaremos lá. Boa. Lucas, vamos para a próxima carta, que é agressão limitada. Agressão limitada é uma palavra curiosa, uma expressão curiosa, não é? Um bom eufemismo, né? Eu vou te atacar, vou dominar um pedacinho, mas não vou falar que é guerra. É só para garantir um certo interesse aqui, para você não me encher o saco, basicamente, né? E aí eu vou falar justamente... Eu tinha pensado aqui primeiro em Israel e o Líbano. Israel e Líbano justamente porque a gente está falando de um controle ali do sul do Líbano, que é feito por Israel, que não é oficial no sentido de anexação, né? Israel não está falando, esse é meu território. Apesar de que existem grupos dentro de Israel que falam que sim, existe a Greater Israel, né? Ou seja, que eles têm que conquistar, assim, aquela grande parte que pega do Sinai, uma parte da Arábia Saudita. Seria uma hegemonia ali no Oriente Médio. Então, ali faz parte do que eles falam que é como se fosse uma área vital agora para a segurança dos israelenses. Então, nesse caso, uma agressão limitada. Eles estariam atuando por causa do Hezbollah, por causa desses limites. O outro, eu vou também colocar na Venezuela.
A gente pode pensar aqui no caso da Venezuela justamente porque é uma agressão que é limitada. Ela não fechou em todo o governo. Se a gente pensar bem, o governo, de fato, permanece. As instituições permanecem. Não houve uma mudança de regime na Venezuela. Você fez uma operação, você está controlando um território, querendo ou não, se você controla a produção de energia, a produção de petróleo, você está controlando boa parte do aspecto físico do país, que tem a ver com geoeconomia. E geoeconomia diz respeito, por exemplo, a quais navios podem ou não circular naquela região ali na Venezuela. E o Donald Trump mandou, de fato, atacar indiscriminadamente, falando que eles eram narcoterroristas. Ou seja, nós estamos falando aqui de um controle territorial que não fala só do território continental, mas também do próprio mar. Então, por isso eu diria que são, nesse caso, agressões limitadas. E de bens, né? Porque a questão é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Então, com capacidade de produção. Capacidade, é importante exato, colocar, porque verdade, hoje correto. A Venezuela não produz aquilo que ela poderia, menos que o Brasil hoje em dia, menos que 1 milhão de barris, por exemplo. Não, e eles estavam muito próximos do Irã. A partir do momento que tem essa intervenção, já corta essa relação, certo? Exato. E o Irã, se eu tivesse outro pinzinho, eu colocaria no Irã, justamente, que é quando a gente teve aquele conflito recente, né, do ano passado, em que os Estados Unidos apoiaram Israel e atacaram junto de Israel uma série de instalações focadas em eliminar alguns alvos específicos da guarda revolucionária lá do Irã, e também alvos que supostamente estão ligados à produção de urânio, enriquecimento de urânio para a produção do que eles dizem ser de produção de armas nucleares. Então, essas agressões limitadas, elas dão um recado muito claro, é o que você muito bem colocou. Países que são aliados e que entram nessa esfera do inimigo ficam coagidos a não, de alguma forma, terem que seguir aquilo que os Estados Unidos colocam, porque senão sofrerão mais agressões limitadas. Dentro da agressão limitada, você trouxe dois exemplos e dois aspectos que deixam as pessoas que querem se informar totalmente perdidas. Porque os Estados Unidos andou bombardeando um monte de navio da Venezuela e eles falam, eram traficantes, tinham drogas. Antes a gente falava, era mesmo? Hoje eu fico, mas era? Quem pode falar que era isso? Como que eu vou ter certeza? Desde a guerra do Iraque, que eles juraram que estavam tirando as bombas, aí não tinha bomba. Agora, quando eram instalações específicas nucleares. Mas quem falou que era mesmo? Aí a gente não acredita na narrativa dos veículos de jornalismo do Irã e nem da Venezuela. Porque você vai, não, isso aí não é não. Eles estão falando só o lado deles. E aí a gente fica aqui sem saber. Não tem uma comprovação, não tem um órgão que a gente confie o suficiente, que fala realmente, tá aqui a prova. Então, você pode atacar o que você quiser e falar o porquê que você quiser. Nós teríamos, só que eles foram tirado todo o seu poder de capacidade de atuação, de investigação, de geração de transparência, que está ligado, por exemplo, às instituições da ONU. Né? Uma série de instituições do guarda-chuva da ONU tem capacidade, sim, de entrar no Irã, olhar as instalações, fazer relatórios, e eles fizeram isso tudo. E mostraram, olha, não há nada aqui que demonstre que há busca por enriquecimento de urânio para construir armas nucleares. O problema é, se a gente tem um ator que fala, não importa, eu tenho informações X, Y, Z, que a minha inteligência é melhor. Vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. E aí entra as armas de destruição em massa. 12. É o Iraque 2.0 nesse aspecto, né? Sim. Só que eles aprenderam que se entrar para mudar regime e ocupar o país, não vai dar certo. Então, eles vão focar nas agressões limitadas ou não em outras formas. Né? Porque a ameaça mesmo, a coerção mesmo que vocês tinham falado, foi tão forte as sanções econômicas que boa parte do que está motivando essas manifestações no Irã, que inclusive a gente citou no início, está morrendo muita gente, são essas sanções. É a crise econômica provocada pela sanção. Então, assim, antes de vir a bomba, o implodir o país por dentro é eficiente mesmo. É um tipo de agressão, né, também. É um tipo de intervenção limitada. Porque, querendo ou não, as movimentações no Irã, sim, elas têm um fator econômico. Mas, de fato, tem algum fator ali, né? Com certeza tem a inteligência da Mossad criando que aquelas manifestações sejam tão agressivas, tipo os black box. Não sei se vocês lembram, né? Quem é mais velho lembra dos black box. Né? Que são infiltrados que vão fazer com que aquelas manifestações deixem de ser manifestações puramente pacíficas e passem a ser manifestações que vão destruir prédios públicos, né? Que têm objetivos políticos que vão além simplesmente de
querer, vamos dizer assim, uma melhora na questão econômica, mas sim de ocupar o poder. Então, você tem ali, né, parte da inteligência israelense, da inteligência norte-americana, envolvida, assim, dentro do Irã. E, por fim... Estavam na Venezuela. A nossa última cartinha aqui é guerra. Porque, como a Cris falou, a gente tem a impressão de que a gente tem 2 guerras apenas no momento, porque são as que ocupam o noticiário. Mas eu gosto quando vocês vêm para a mesa e vocês falam, gente, é porque vocês estão prestando pouca atenção. Porque guerra não está faltando nesse mundo. Como que é, assim... Onde que tem guerra? Que guerra a gente fica sabendo? Que guerra a gente não fica sabendo? Que diferença faz isso? A gente consegue dizer que a gente está num mundo cada vez menos seguro? Estamos num mundo cada vez menos seguro e num mundo que cada vez mais as guerras estão em torno da questão da energia. Então, as principais guerras que a gente vê estão relacionadas a uma disputa energética. Seja a disputa energética, vamos dizer, do século XX, que é o petróleo e o gás, ou seja a disputa energética do século XXI, né, que são a tal das terras raras, que não são terras, né, que são algumas substâncias. Então, uma guerra que eu acho que é importante a gente colocar, ela está aqui, que é a Guerra do Sudão. É uma das guerras que mais tem causado mortes no mundo hoje, um dos maiores genocídios, e ela está em torno de vários minérios, mas o mais importante dele é um que tem se valorizado muito graças à desvalorização do dólar, que é o ouro. Né? Então, o Sudão tem uma das maiores reservas de ouro do mundo, né? Inclusive tem regiões do Sudão que você anda assim, né, no deserto e você pega ouro, assim, é ouro fácil, não é nem ouro aquele ouro difícil, sabe? Que você tem que garimpar. Isso, garimpar, é ouro muito fácil. E o ouro hoje tem sido muito valorizado, porque a maior parte dos bancos centrais do mundo, inclusive o Brasil, não sei se vocês viram, aumentou a sua reserva de ouro, retirou parte da sua reserva em dólar e transferiu para ouro, por conta, né, da instabilidade dos Estados Unidos, e isso tem gerado uma instabilidade na moeda norte-americana. Então, essa é uma guerra que ninguém fala, que tem envolvimento, inclusive, do Emirados Árabes Unidos, né, que está envolvido, que está financiando parte desse conflito. O conflito foi declarado por quem no Sudão? O conflito, ele é declarado, né? Tem a RFS e tem o outro grupo, que agora eu não lembro o nome, mas são 2 grupos internos, mas um é financiado... civil, guerra civil. É uma guerra civil. Mas quem está por trás desse civil? Então, quem está por trás desses civis, um deles é o Emirados Árabes Unidos. Por quê? Porque ele é o maior comprador de ouro do Sudão. Então, ele tem um interesse direto dentro do Sudão. E tem um lado do Sudão, lembra que teve a divisão Sudão e Sudão do Sul? Que é onde tem uma grande reserva de petróleo. Né? Então, o Sudão também tem essa área toda de petróleo. Então, você tem uma disputa ali entre os grupos do governo para controlar o ouro e a passagem do petróleo. Né? Então, a gente tem essa guerra que está envolvendo ali o Emirados Árabes Unidos, parte do Irã também está envolvido. Então, o Irã também trabalha, né, com esses grupos regionais. E a gente tem todas as guerras... E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou falar da África, claro, que eu acho que ninguém fala. É isso, por eu isso. acho que ninguém fala, né? Falar aqui de Israel, todo mundo sabe. Ucrânia, todo Só mundo tem sabe. 2 guerras acontecendo. Por isso. Eu acho que é na região do Sahel. Né? E na região do Sahel, a gente tem muitos conflitos. E aí a gente pode pegar Níger, Mali. Toda essa região tem muito conflito em torno também do petróleo. Por quê? Existia um projeto, e aí é um projeto que vai conectar muito com quando a gente pensa na dependência europeia do petróleo russo. Né? Eles têm muita dependência do petróleo. Eles têm um projeto de fazer um gasoduto que sai aqui da Nigéria, que é um dos maiores produtores, inclusive que teve recentemente o que a gente está chamando aqui de agressão limitada. Bombardeada, né? Exato. Os Estados Unidos fez uma agressão limitada dentro da Nigéria. Por quê? Porque o projeto era pegar esse gasoduto aqui da Nigéria e passar por toda essa região, cruzando o Níger, indo pelo Sudão e até a Europa. Então, você criar uma nova fonte de petróleo para a Europa. Independente da Rússia. Independente da Rússia e independente dos Estados Unidos. Porque perfeito. Hoje, ótima a Europa ideia. depende de quem? Dos Estados Unidos para ter muito parte do seu petróleo, né? Que compra petróleo líquido. Então, aí essa região está passando por um processo de instabilidade muito grande. E muito dessa instabilidade e mudança de governo foi financiada pelos russos.
boicotando este projeto dos gasodutos. Então, hoje o governo do Níger, né, rompe com a França, porque uma região do Sahel era toda dominada ali, né, eram colônias francesas. Eles passam a romper com a França e começam a inviabilizar esses projetos de gasoduto saindo da Nigéria. Então, a gente tem aí Olha o tabuleiro de xadrez, né? Tabuleiro de xadrez, exato. Que enquanto a gente acha que a Rússia está lutando somente aqui na Ucrânia, é um equívoco. Ela está lutando também ali na região da África para garantir a continuidade, vamos dizer, da dependência europeia. Que outra coisa é defesa, né? Eu vou defender o meu mercado. Perfeito. Agora, tem uma coisa aqui, Natália, que eu acho que se criou na cabeça do Ocidente uma ideia de que tanto o Oriente Médio quanto a África, eles estão brigando entre si, um bando de malucos. Eles estão sempre brigando entre si. E a gente não percebe as influências das grandes potências movimentando por dentro esses grupos. Por que essa narrativa cola tanto? Porque, de fato, a gente não se preocupa com o que está acontecendo nessas regiões. Infelizmente, eu acho que isso é uma perspectiva muito brasileira, né? Eu acho que é muito assim, nossa... Eu não sei, assim, se no resto da América Latina, acho que também tem um pouco essa percepção. Mas quando você vai, por exemplo, para a África, fica muito claro como as grandes disputas e essas grandes potências sabem muito bem da importância. Os Estados Unidos resolveu abrir mão da África. Inclusive, a estratégia de segurança e defesa que o Donald Trump publicou, ele deixa muito claro que a África não vai ser mais o foco, porque ele percebeu que ele não está conseguindo ganhar espaço. E quem está competindo lá? A China... A China pegando muita infraestrutura, né? Portos, muito, né? Recurso Energia, recurso natural. Cobalto, controlando minério de assim, cobalto, cobre. Né? Bem quietinho. Acordos comerciais, sem bomba, bilateral. né? Só um acordo comercial. A Fernanda Magnota teve aqui em 2020, a Cris falou, e ela tava falando disso. Ó, tá tudo dominado, tá tudo... E na América do Sul também, chegando forte, né? Também. E aí que foi a preocupação dos Estados Unidos. Então, vamos focar aqui na América do Sul, né? Porque, afinal, é o nosso quintal. E vamos esquecer ali do continente africano, que a gente não tá conseguindo dar conta de tudo. Porque quando você fala dos motivos... E você fala do que é a riqueza hoje... Do século XX é o petróleo, do XXI são esses minerais, a energia e tal. Brasil tem tudo. Tem. Assim, eu tô apavorada com o quanto a gente é sedutor e atraente. Exato. Né? Porque tudo que hoje é a riqueza que esses países estão dispostos a brigar para ter, a gente tem. A segunda maior reserva de terras raras. E aí? Do mundo. O problema do Brasil Estamos com a bunda na janela? Não, o problema é eu acho que deveria integrar a parte da Petrobras, né? A exploração dessa reserva. Porque, querendo ou não, a Petrobras... Agora todos os liberais vão me matar. Ela é um caso de sucesso. É mesmo. Né? De uma estatal pública. Que dá muita grana. Né? Dá muito dinheiro, é muito lucrativa. Desenvolveu a exploração do pré-sal. Então, a gente hoje tem sabe... muita tecnologia. Exato, muita tecnologia. E deveria criar um braço para explorar as terras raras. Porque nós temos muito, mas não temos a capacidade de exploração. E é isso que a gente deveria buscar desenvolver internamente. Isso não significa que a gente não deve negociar, né, com Estados Unidos ou China algumas áreas de terras raras. Não, podemos negociar. Mas é importante que isso não fique somente em mãos estrangeiras, que a gente tenha também a nossa própria capacidade. Da mesma forma que a gente tem no petróleo. A gente tem empresas estrangeiras aqui trabalhando, mas temos a Petrobras também trabalhando. Então, acho que o Brasil precisa ter muito claro isso na sua agenda e seria um tema interessante até mesmo para a questão eleitoral esse ano. Ótimo. Fizemos aqui um panoraminha, dá para ver que o mapa não tá bolinho, tem tensões diversas espalhadas pelo mapa. Agora, no segundo bloco, a gente vai tentar entender por que esse caldeirão tá borbulhando e como que as regras mudaram. Vamos lá. Em Davos,
Países como o Canadá prosperaram sob o que chamamos de ordem internacional baseada em regras. Nós nos juntamos às suas instituições. Nós elogiamos seus princípios. Nós nos beneficiamos de sua previsibilidade. E por causa disso, podemos buscar políticas externas baseadas em valores sob sua proteção. Sabíamos que a história da ordem internacional baseada em regras era parcialmente falsa. Que o mais forte se isentaria quando conveniente. Que as regras comerciais eram aplicadas de forma assimétrica. E sabíamos que o direito internacional se aplicava com rigor variável dependendo da identidade do acusado ou da vítima. Essa ficção foi útil e a hegemonia americana, em particular, ajudou a fornecer bens públicos, rotas marítimas abertas, um sistema financeiro estável, segurança coletiva e suporte para estruturas de resolução de disputas. Então colocamos a placa na janela. Participamos dos rituais e evitamos em grande parte apontar as lacunas entre a retórica e a realidade. Essa barganha não funciona mais. Deixe-me ser direto. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição. Mark Carney, que é o primeiro-ministro atualmente no Canadá, fez um discurso longo, interessantíssimo, várias frases que dá para virar camiseta. Ele tá lá falando que a gente não está vivendo uma fase de transição, mas de ruptura. O fim de uma ficção confortável e o começo de uma realidade que é mais dura. E aí a gente vai usar isso aqui como um ponto de partida. Dá para falar de ruptura mesmo? Dá para cravar? Podemos cravar? Ou ele é um processo longo que a gente está aprendendo a renomear? Não é mais isso, mas também não é aquilo. Tem um terceiro caminho, ou realmente a gente está rompendo? Eu acho que ao mesmo tempo em que nós temos a continuação de várias regras, muitos estados ainda utilizando das regras de comércio, utilizando as instituições, tudo bem, a gente vai ter uma crise desse multilateralismo, que é a ideia de que nós vamos ter regras universais para todos vão cumprir, porque se todos cumprem, o custo fica diluído. Então não fica pesado para ninguém. Os países mais ricos, mais poderosos arcam com um pouco mais, os países mais fracos, em desenvolvimento, mais pobres, arcam com menos. É a lógica de uma certa democracia dessa governança. Só que isso, eu diria, então, portanto, que está em crise, está em ruptura, porque o principal financiador desse processo, que são os Estados Unidos, não querem mais financiar essas mesmas regras. Quando você tem o principal ator que ajudou a criar uma ordem, a sua imagem e semelhança no pós-Segunda Guerra, não quer mais fazer isso, a gente tem alguns caminhos. Um deles é o que a gente viu ali no pós-Guerra Fria. A ideia de que os Estados Unidos vão ser unilaterais, vão agir da forma que quiserem, dependendo de quem é o governante. Vai ter mais multilateralismo ou menos multilateralismo, mas ele permanece lá. Acabar com as instituições não faz sentido porque elas ainda garantem algum tipo de interesse dos Estados Unidos e das grandes potências, melhor dizendo, do mundo ocidental, em última instância. Os vencedores da Segunda Guerra, né? Somando aqui China e Rússia, que é um caso à parte. O outro lado é essa ruptura, ela está em processo para uma transformação que a gente não sabe para onde vai. Ou seja, nós vamos ter países que vão continuar utilizando dessas regras e como os Estados Unidos não querem mais arcar com esses custos e eles vão definir à la carte o multilateralismo deles, hoje com o Trump a gente não tem nem isso mais, é a ideia de que America first, né? Primeiro nós, depois nós de novo. Então, né, não sobra nada. O que a China está fazendo? A China está olhando para isso tudo, o Brasil, a Índia e vários países que sempre ganharam muito com o multilateralismo e estão falando o seguinte, tudo bem, você não precisa mais usar do multilateralismo, então, nos Estados Unidos. Em alguns casos, a China está bancando. Ela está falando, você vai sair da Organização Mundial da Saúde? Tudo bem, pode sair. Eu ajudo a pagar aqui o que está precisando para continuar com as pesquisas, pagamento de pessoal, etc. Você vai sair da Organização Internacional do Trabalho? Não tem problema não. Eu junto aqui com outros atores, a gente faz uma reconfiguração. Em última instância, quando os Estados Unidos saem dessas instituições ou não custeiam mais elas, ele está gerando um vácuo. E esse vácuo, ou ele vai significar a ausência de atuação dessas instituições, ou a reforma, mesmo que indireta, dessas mesmas instituições. E tudo que a China quer, junto com os países do BRICS, por exemplo, é a reforma das instituições. É a mudança na governança institucional. Então, é justamente perceber que aquele mundo que foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial, ele não existe mais.
As grandes potências hoje são outras e a gente está falando de um mundo policêntrico. Não existe mais só arena militar e econômica. Nós falamos aqui várias vezes, né? Controle de recursos, questões ambientais, a gente está falando aqui da arena dos direitos humanos, a gente está falando de questões tecnológicas, obviamente, e a gente vai perceber que, além de ser policêntrico, ou seja, são vários centros diferentes para cada tema, para cada área que a gente está olhando, cada uma delas tem um jeito melhor ou pior de agir de acordo com o ator. Então, algumas vão ter uma lógica multilateral mais fácil, por assim dizer, e outras não. Então, eu diria que há uma ruptura a caminho em algumas dessas áreas, em outras há transformações. Busca, portanto, de outras parcerias, ou então um multilateralismo talvez comece a se tornar mais um minilateralismo, em certa medida, ou a busca de arranjos mais flexíveis. Ao invés de eu ter que gerar um consenso universal sobre regras, eu chamo uma parte aqui, chamo uma parte ali, vejo quem concorda, faço uma pressão se for necessário, e aí as potências médias, regionais, começam então a tomar uma liderança maior desse processo de constituição de, não sei se é um novo ordenamento, mas de uma adaptação à crise do ordenamento criado lá em 45 liberal. Então, o que eu percebo é que os Estados Unidos com Donald Trump, ele é iliberal, né? Alguns autores falam muito isso. Ele não é um rompimento total. Ele é o uso do que existe, de acordo com o seu próprio interesse, e de acordo com cada situação. E acho que é esse o caminho que, em geral, os países vão começar a seguir daqui para frente. Se a gente fala de ruptura, acho interessante a gente pensar do que a gente está perdendo, o que a gente está abrindo mão, mas não dá para pensar isso sem, primeiro, a gente fazer uma análise crítica do que estava no papel e nunca saiu do papel. Porque se ele falar, os Estados Unidos vão sair, foram eles que bancaram, beleza, eles que bancaram, mas eles nunca seguiram essas regras muito bem. Então, eles saírem, não sei quanta diferença faz se as regras nunca se aplicaram a eles mesmos, entende? Compreende o que eu tô falando? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco de, assim, o que é a norma que estava no papel e nunca saiu do papel de verdade, não adianta chorar para um defunto ruim, né? E o que de fato se criou de valor por essa ordem e que a gente vai sentir falta? Olha, quando a gente pensa, né, que tem uma ruptura, é como se fosse algo que é impossível voltar atrás, né? Então, rompeu, acabou. E do meu ponto de vista, a gente deveria pensar, principalmente na ONU, como algo que não deveria ser colocada de lado. E aí, eu lembro de uma frase do Winston Churchill, quando ele vai falar sobre a democracia. Né? Ele fala, a democracia é a pior forma de governo, mas é a melhor de todas as outras formas. E eu acho que a ONU, ela, no cenário internacional, ela é um pouco isso. Ela tem várias limitações, ela não funcionava igual para todo mundo, né? Realmente, os Estados Unidos não adotava vários pontos que ele defendia dentro das Nações Unidas. Quando a gente pega a questão de direitos humanos, né? Essa questão, né? O que está acontecendo nos Estados Unidos com os imigrantes? Vai totalmente contra os direitos humanos. É óbvio que ele vai sair dessa organização que defende direitos humanos, porque ele não está mais seguindo nenhuma das normativas dos direitos humanos que foram definidas. Mas, do meu ponto de vista, as Nações Unidas é a melhor estrutura que a gente já teve, apesar de todas as limitações. E aí vou fazer, assim, uma manifestação política. Nós, de Relações Internacionais, deveríamos defender as Nações Unidas, apesar de todos os erros que ela comete, apesar de todas as limitações, porque o trabalho que ela faz com refugiados no mundo, né, o trabalho que ela faz na área da saúde, com a OMS no mundo. Então, assim, ela tem trabalhos incríveis, que são necessários e que devem ter continuidade. E é importante a China estar ocupando esse espaço. E a gente vai ter, talvez, não acho que uma ruptura, mas acho que é muito mais uma transformação desse órgão, talvez mude de nome, mas é importante que se mantenha, assim, um órgão que dê uma construção, né, de normas internacionais que sejam consensuais para todos. Porque a gente está cada vez mais interdependente. Não adianta falar de que não existe interdependência. Já mudou, né? Era Liga das Nações e depois foi Nações Unidas. Agora, eu estava achando tudo muito ruim, mas quando o Lucas fala... Não, peraí, os Estados Unidos saiu e a China bancou... Vamos fazer... O que eu estou entendendo? Vamos fazer uma vaquinha aqui e vamos sustentar, já que você não quer fazer mais. Eu adorei a ideia da vaquinha. Porque mais do que ter órgãos internacionais que foram criados à imagem e semelhança dos Estados Unidos... Me agrada a ideia de órgãos internacionais criados à imagem e semelhança de um grupo maior de países. Então,
me parece que vai atender melhor ao mundo, talvez a gente fique menos falso, né? Porque era tudo segmentado por uma visão. E a gente nem tá falando que é a Europa também. A gente tá falando dos BRICS. A gente tá falando da maior população do mundo unida, falando, vamos ter que fazer uma vaquinha aqui para continuar com a OMS. Isso me parece bom. Essa vaquinha já aconteceu, né? É bom a gente lembrar que na crise de 2008, 2009, o G20, o G7 foi colocado de lado e chamaram o G20. Os países centrais foram os grandes causadores da crise. Ô, China, pelo amor de Deus, senta aqui com a gente. Índia, México, Brasil, Indonésia, Turquia. Ou seja, a gente precisa discutir aqui com a ajuda de vocês, já que a gente ferrou todo o sistema financeiro internacional. Ali já foi uma grande demonstração de como que esse policentrismo já estava acontecendo. Então, é aquilo. Ruim com a ONU, tudo bem, mas muito pior sem ela. Muito pior sem ela e sem instituições, e sem regras, e sem valores. As instituições multilaterais nas quais as potências intermediárias confiavam, a OMC, a ONU, a COP, a arquitetura, a própria arquitetura da resolução coletiva de problemas, ficam ameaçadas. Quando as regras não protegem mais você, você deve se proteger. Mas sejamos claros sobre onde isso leva. Um mundo de fortalezas será mais pobre, mais frágil e menos sustentável. E há outra verdade. Investimentos coletivos em resiliência são mais baratos do que todos construindo suas próprias fortalezas. Padrões compartilhados reduzem fragmentações. Complementaridades são uma soma positiva. E o que eu acho que a gente ainda não pegou, que tá muito forte no discurso dele, tá fácil de entender, é o seguinte: a gente vivia num sistema de regra, em que não é o que determina o que você pode ou não fazer, não é a sua força, né? Porque, assim, no sem regra, né? Na regra das ruas, é quem tem mais poder manda e quem não tem poder sofre, né? Que ele fala bem. Agora, a gente vivia num mundo que você precisa ter a causa, você precisa justificar. Mesmo que seja falso, como a Cris falou, que foi só porque ali tinha armas químicas. Não tinha, mas eu tinha que dar essa desculpa porque eu não podia invadir porque eu queria, só porque eu posso, né? Eu precisava de uma desculpa. Se a gente sai desse domínio da lei e vai para o domínio da força, é uma mudança muito grande. E o que ele está trazendo, que eu acho interessante, todo mundo vai ter que se armar. Esse dinheiro de todo mundo... Porque a gente não precisa se armar se a gente fez um condomínio aqui que fala não pode invadir, não pode invadir. O não pode invadir libera dinheiro, recursos, pessoas para a gente investir no mercado financeiro, para a gente investir em indústria, para a gente investir em ciência, para a gente investir em bem-estar para toda a população global. O que ele falou foi muito poderoso. A partir do momento em que esse domínio da lei perde força e não precisa de muita gente. Precisa de um forte o suficiente para fazer esse sistema ruir. Que eu vou fazer o que eu quiser e ninguém vai me impedir. Quero ver quem vai me impedir. Para mim, esse é a grande coisa na mesa. É isso que se perde. E perde gente demais para pouca gente ganhar. Posso só fazer um adendo em relação a isso? Tem um autor que chama Charles Mills. Ele escreveu um livro que chama O Contrato Racial. Ele joga na cara de todo mundo do Ocidente que sempre acreditou na ideia de que existe um contrato social, né? Que é a ideia de que nós vamos concordar com as regras, elas serão muito legais, e nós vamos viver nesse condomínio em que todo mundo é feliz, dá as mãos e resolvemos os problemas na Assembleia. O Charles Mills está olhando para todo mundo e falando o seguinte: essa é uma grande mentira que sempre existiu e a gente conta ela nas relações internacionais o tempo todo. Porque na prática há um condomínio muito chique, muito rico, que todo mundo mantém ali entre si tudo tranquilo, e um condomínio muito pior, cheio de problemas, pobre e que depende o tempo todo das regras que esse condomínio rico colocou. Na prática, o que a gente tem seria, numa visão que a gente chama de pós-colonial, a visão de que existe um mundo rico e que ali tem ordenamento, as regras funcionam entre os europeus, entre os americanos. Só que quando Trump entra na sua perspectiva iliberal, ele que fala o seguinte: eu cansei desse condomínio aqui também, e tudo que eu faço com esse pessoal do condomínio mais simples, ou seja, com o terceiro mundo, que eles falavam na Guerra Fria, com o sul global que nós temos hoje, com o território pós-colonial, territórios que foram colonizados, que tiveram processos ligados à questão de raça, etc. Com essa galera, tudo que eu fiz com eles, agora eu vou fazer também com o Ocidente.
Então, é aquilo que o Aimé Césaire, né, o Fanon fala o tempo todo. A Europa é indefensável e hipócrita. Porque tudo aquilo que ela fala que está sofrendo, ai meu Deus, o que estão fazendo comigo, é o que os Estados Unidos, Europa e Japão fizeram com todos os outros países do mundo. Então, quando o primeiro-ministro canadense fala isso, ele está simplesmente só escancarando a realidade que sempre existiu. E isso que eu acho que é muito importante a gente olhar é que essas cartas, portanto, foram colocadas na mesa. Acabou a hipocrisia. Agora nós somos todos iguais, vamos assumir que a gente é uma porcaria tudo junto. Argumentam que as potências médias devem agir juntas porque, se não estivermos à mesa, estamos no menu. Mas eu também diria que as grandes potências podem se dar ao luxo de agir sozinhas por enquanto. Elas têm o tamanho do mercado, a capacidade militar e a influência para ditar os termos. As potências médias não. Mas quando negociamos apenas bilateralmente com um hegemon, negociamos com base na fraqueza. Aceitamos o que é oferecido. Competimos uns com os outros para sermos os mais acomodados. Isso não é soberania. É o desempenho da soberania ao mesmo tempo em que aceitamos a subordinação. Em um mundo de rivalidade entre grandes potências, os países intermediários têm uma escolha: competir entre si por favores ou se combinar para criar um terceiro caminho com impacto. Não devemos permitir que a ascensão do poder duro nos cegue para o fato de que o poder da legitimidade, integridade e regras permanecerá forte se escolhermos exercê-los juntos. O Carney usa uma frase forte. Se você não tá na mesa, você tá no cardápio. O que ele quer dizer com isso? Fiquei com medo. Olha, me parece que quem tá na mesa é quem tem armamento nuclear. Quem não tem armamento nuclear tem chance de estar no cardápio. Tem chance de sofrer qualquer tipo de ameaça. Então, hoje, na forma que está o sistema internacional, né? Quando a gente termina com todas as regras, a única forma de garantir que você não vai sofrer um ataque é com armamento nuclear. Por isso que a gente tem visto uma corrida armamentista, e não só uma corrida armamentista para arma convencional, mas também uma corrida nuclear. Acho que essa semana mesmo, se eu não me engano, deve acabar o tratado nuclear entre Estados Unidos e Rússia, né? Que era um tratado que já tinha há anos, no qual os dois países se comprometiam a desativar, cada ano que passasse, um número de bombas atômicas. Então, o que a gente tem visto é os países, inclusive o nosso ex-ministro Celso Amorim, fez uma fala recentemente que ele colocou que talvez hoje ele teria repensado se o Brasil deveria ter entrado ou não no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que o Brasil faz parte desde os anos 90. Por quê? Porque é isso, sem arma nuclear é muito fácil estar no cardápio. E não estamos mais confiando apenas na força de nossos valores, mas também no valor de nossa força. Estamos dobrando nossos gastos com defesa até o final desta década, e estamos fazendo isso de maneiras que fortalecem nossas indústrias nacionais. Assinamos outros 12 acordos comerciais e de segurança em 4 continentes em 6 meses. Para ajudar a resolver problemas globais, estamos a seguir uma geometria variável. Por outras palavras, diferentes coligações para diferentes questões com base em valores e interesses comuns. Tem uma coisa que você está falando que é muito assustador, que é como... Quando fala tem que ter arma nuclear, eu já falo, claro que não. Tá doido? Estamos precisando pagar com de luz. É isso. Então é muito assustador. Mas é como se a gente tivesse com uma casa sem alarme, né? Não é necessariamente para usar. É muito pra eu virar pra você e falar, eu tenho, tá? Não vem aqui. Porque senão o alarme vai tocar. Mas ele não estava falando só de arma nuclear. Porque ele estava falando assim como a gente disse que a pressão econômica implodiu o Irã por dentro, a gente ter todos esses recursos que são essenciais na geopolítica nos dá um lugar na mesa. Não, então tem muitas coisas que nos dão um lugar na mesa. Ele está comprando arma nuclear e ele fala isso no discurso. Ou seja, são muitas frentes para agir. Eu diria que são muitas mesas, né? Isso, eu acho que a mesa militar é isso. Se você tem capacidade nuclear, você consegue dissuadir qualquer inimigo. E é por isso que ninguém ataca a Rússia, por isso que não tem sequestro de presidente russo. Muito simples. Por isso ou até o Paquistão. Exato, o Paquistão. Israel, Paquistão. Essa galera, o Coreia do Norte, ninguém vai mexer com eles. O custo é muito alto, é um custo impensável, que coloca todo mundo no pior cenário possível. O de destruição mútua assegurada, que a gente fala, né? O MAD.
Então, eu diria que essas mesas, na verdade, elas vão ser ocupadas por atores diferentes em momentos diferentes. Se nós pensamos na mesa da tecnologia, por exemplo, hoje, se a gente não coloca China, se não coloca Coreia do Sul, não coloca Japão, Taiwan, Estados Unidos e alguns atores europeus, essa mesa não faz sentido. E aí já mostra que o Brasil está ficando atrás. Ou a gente começa a assumir, portanto, que a defesa cibernética é importante para um país que não tem armas nucleares, né? Ou a gente vai começar a ficar para trás. Ou a gente começa a regular a inteligência artificial e começa a investir nisso pesadamente. E aqui eu estou falando de governo mesmo investir, tá? É uma bobagem achar que os governos não estão fazendo isso, que esses estados estão tudo deixando para iniciativa privada. Não existe esse crescimento de IA, de tecnologia, sem estado, em nenhum lugar do mundo, inclusive os Estados Unidos. E aí as outras mesas, a mesa ambiental, o Brasil tem poder de ter palavras, de ter voz. Na mesa comercial, o Brasil sempre foi um defensor do livre comércio, mesmo inclusive com perdas, como é o caso do acordo com a União Europeia, do Mercosul. Então, a gente tem que saber definir quais são as mesas que nós temos interesses estratégicos, focar nossos recursos nisso e, portanto, ter voz e não sair querer atirar para todo... Perdão. Não, até porque se for comprar a bomba, não adianta comprar uma só, né? É melhor a gente já fazer o que a gente sabe. É isso, então, exatamente. assim, senta na mesa da tecnologia, que é um negócio que você já tá mais ou menos. Tá mais perto. Não é? Tem uma coisa super importante no discurso desse primeiro-ministro, que ele faz um grande chamado. Ele, assim... vira e fala, países médios univos, né? A gente fica com uma ilusão de que a gente é impotente, porque olha para as grandes potências e fala, não dá para brigar com eles. Só que não é uma verdade se a gente se unir e se a gente se organizar. Dá para fazer isso? Como que vocês veem a vontade dos países médios, né, sobre essa ótica, esse grande convite... eu preferia que fosse nosso país fazendo esse convite? Preferia. A gente é mais agradável de ser visitado? Poderia apostar que sim. Mas é um convite muito bom. Faz sentido? Faz sentido os países médios se movimentarem para isso? Faz sentido nós nos movimentarmos? Faz muito sentido. E eu acho que na lógica desse policentrismo e de policrises e de muitas mesas, quanto mais atores e mais diversificado for nossa relação com esses atores, melhor. Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de países como Canadá, México, Brasil, Arábia Saudita, Turquia, Indonésia, até a Índia, de certa forma, apesar da Índia já estar cada vez mais próximo de grande potência, mas também Coreia do Sul, Austrália. Tudo nosso. Pelo menos é isso, né? O bom é que o Brasil, e por isso, de novo, que o Brasil tem uma posição muito estratégica, é que a gente senta na mesa com todos eles. Literalmente todos eles. De Estados Unidos, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, se precisar, a Arábia Saudita, qualquer outro. Então, nesse sentido, eu veria justamente que esses países médios, eles perceberam o seguinte: a gente não tem condição de projetar poder como as grandes potências, as principais potências, e não é do nosso interesse, que os custos são muito altos para a sociedade, para a economia desses países, os custos políticos. Então, por que a gente simplesmente não vai focar naquilo que a gente é bom? E aí, o que é ser bom? É ser pragmático. Eu acho que a Turquia é um ótimo exemplo disso tudo. Que ela consegue tanto ter uma balança ali com a OTAN e os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ela tem relações com a China, em que ela tem relações com os países dos Emirados Árabes, em que ela tem relação ali na questão do Oriente Médio. E não tem jeito de você fazer a paz, de certa forma, ali, de manter a estabilidade na região sem a Turquia. No caso da Síria, por exemplo, do Iraque. Ou seja, um país médio que é o fiel da balança. Acho que é isso. Esses países têm que buscar ser fiéis da balança. Eles não têm que assumir um compromisso no sentido hegemônico, porque isso, no mundo hoje, isso é impossível praticamente, na multipolaridade que a gente vive, mas também é assumir responsabilidade. Aquilo que o Canadá está fazendo muito bem, que acho que o Brasil faz muito bem, a Austrália está caminhando um pouco mais para isso, que a Arábia Saudita faz também. A gente fala muito pouco da Arábia Saudita, mas é um ator extremamente importante ali para a região. A Nigéria é um país extremamente importante, a África do Sul, cada vez mais o Egito, o Quênia. Então, se nós olharmos hoje para o mundo, se o multilateral, o geral, não é mais possível, nós vamos regionalizar. Nós vamos para o minilateralismo, nós vamos buscar os arranjos flexíveis. BRICS, IBAs, nós vamos para o G20 comercial, para o G20 financeiro. A gente vai para onde é possível cooperar com aqueles que é possível cooperar. E esses países conseguem fazer essa articulação muito melhor do que superpotências, como o caso dos Estados Unidos e China, por exemplo, que
tem alguns reveses nesse discurso, nessa narrativa, pelo tamanho que tem, pela dependência que gera, justamente em relação aos demais países. E tivemos, assim, exemplos históricos, né? Eu acho que o movimento dos países não alinhados na década de 50, né? Depois até mesmo a construção do G77, onde eram mais os países, vamos dizer assim, do sul global como um todo, não as potências médias somente, mas os países do sul global. Então, nós temos exemplos históricos da união, né, desses países que estão numa situação desfavorável, num cenário desfavorável, se unindo e buscando agenda comum. E com sucesso. Então, quando a gente pensa historicamente, o que o primeiro-ministro do Canadá coloca é algo que já aconteceu. E que me parece que o Canadá não participava desse game. Ele não estava nesse game. Ele que está entrando no game. A verdade é essa, porque esse game já está acontecendo. Os BRICS surgem com um pouco nesse sentido. Razão. Então, ele entra no jogo falando, olha, eu tenho que me unir. Mas não é unir-vos. É você tem que se unir. Porque o pessoal já está na festa, né? E a gente tarde, mas tô chegando com uísque bom. Eu achei muito engraçado, porque tem um meme que o pessoal da Groenlândia fez e falou que realmente o Donald Trump merece o Nobel da Paz porque ele uniu a Dinamarca e a Groenlândia. Verdade. Porque agora eles têm um inimigo em comum, né? Que o colonizador e o colonizado estão de boas agora. Agora, quando vocês falam disso, a gente senta com todo mundo. Isso é bom pra gente. A gente tá falando desse... Agora virou lateralismo. Tem que falar com todo mundo. A gente enfrenta muita crítica por isso, né? Porque você vai sentar com esse país, é um ditador. Aí você vai sentar com outro, não segue as cartas dos direitos humanos. Você vai sentar com esse, onde as mulheres são impedidas de fazer coisas básicas, né? Como que fica os direitos humanos, a busca por isso, sendo que tem que sentar com todo mundo? Eu acredito que a política externa ela tem que ser pragmática. Perfeito. Né? Atender os interesses internos do país. O Brasil nunca defendeu uma política externa intervencionista, né? Essa era a postura dos Estados Unidos. Ai, não, eu não sento com ditador. Mas ele tinha alguns ditadores favoritos. Claro. Né? Ou vamos falar que agora a Arábia Saudita é uma democracia. Né? E parece que ele recebeu de tapete vermelho, a Arábia Saudita. Então, essa postura é uma falta de percepção do que é política externa. A política externa é muito diferente de política doméstica. Eu acho que tem que ter uma separação clara. E o Brasil tem que sentar com todo mundo. Isso é importante. Acho que no último mês, no mês de janeiro, eu estava vendo que o presidente Lula conversou com mais de 30 lideranças internacionais por telefone. Ele não viajou, mas ele falou com 30 líderes internacionais. E aí você vai ver que ele falou com o Putin, falou com o Trump, falou com o Petro, né? Falou com todo mundo. Falou com o do Chile, o Cacho, extrema-direita. E está tentando negociar o que é melhor para a economia do Brasil com essa diversidade, com essa pluralidade de lideranças. E isso é muito importante a gente manter. Infelizmente, não são todos os governos no Brasil que veem a política externa dessa forma. Então, é importante que o Itamaraty consiga ter o seu papel, né, e um pouco o seu afastamento ideológico para manter os interesses do Brasil. Uma política de Estado e não de governo, né? Exato. Agora, o que me parece que a grande questão aqui é como é que a gente contém um bully, né? Então, se tem alguém com um poder desproporcional e que quer fazer o que quiser, qual é o poder? Porque quando ele fala, olha, os médios não estão sem poder nenhum. Ele está falando de um lugar de fronteira territorial e de quem já foi ameaçado de ser anexado. E que não tem bomba atômica. E que tá dizendo o quê? Se vier pra cima de mim, eu sou pequeno, nós é pequeno, mas nós é ruim. Quando o Canadá chama, o que ele tá querendo dizer é, os Estados Unidos não pode fazer o que quiser. Esse poder de dissuasão que a gente veio falando desde o início, né? Primeiro ameaça, depois não sei o que, nós também temos. E aí eu queria saber, temos mesmo? Ou ele tá só aqui, ó. Se os médios se juntarem, eles podem mandar o cachorro de volta pro canil? Quiete, muito demais. Fala baixo. Pode. Pode? Eu acho que podem sim. Não para tudo. Se a gente tá falando de ameaça nuclear e a gente não tem armas nucleares, acabou a conversa. O ponto é, vai usar arma nuclear?
arma nuclear não é para ser usada. Vai ter gente que vai discordar de mim, existe uma linha nas relações internacionais que vai falar que sim, é para ser usada e é elemento de arma, é arma tática, né? Que eles vão falar, armas estratégicas que são armas nucleares menores, que você não vai gerar uma destruição total, mas você atinge certos pontos ali, causa uma destruição limitada e obriga o outro lado a negociar. Mas eu iria para a questão do bullying. Você tem 3 opções na questão do bullying. Ou você se alia a quem faz bullying com você e cede seu lanchinho e fica amiguinho. Ou você aprende jiu-jitsu e vai bater de frente com o cara que tá fazendo bullying com você. Ou você vai chamar o amiguinho que tem poder como o outro que tá fazendo bullying para ficar do seu lado. E eu acho que é isso. Os países médios já entenderam que existem alternativas aos Estados Unidos. Por isso que eu falo que o mundo de hoje é muito diferente daquele mundo do pós-Guerra Fria. Lá só tinha Estados Unidos. Não tinha essa conversa, não tinha alternativa, não tinha China, não tinha Índia, não tinha Rússia. Imagina, a Rússia é quebrada, desfacelada. Índia, a gente nem pensava em Índia chegar onde chegava. A própria China passando ainda era um país de indústria de produtos baratos, coisas do tipo, né? Hoje não, acabou isso. Hoje nós temos um mundo muito mais complexo, muito mais interdependente, né? Igual a Natália falou. E os custos de qualquer tipo de ação contra esses países é muito alto, inclusive para os Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos não abaixa. E isso é efeito direto das sanções, inclusive aqui no Brasil. Não é à toa que eles pararam e tiveram que sentar eles com o Brasil, porque o Brasil não parou de negociar hora nenhuma. Ao contrário do que as pessoas falam, né? Tem que sentar, liga para ele, pelo amor de Deus. Não tem que ligar para ninguém. Nós já deixamos claro, nós estamos aqui para negociar. Estamos aqui abertos, fiquem à vontade. E quando eles vieram negociar, falamos, ok, agora a gente quer negociar nesse setor e nesse setor. E vocês vão oferecer o quê para a gente? Funciona assim. A gente tem poder de barganha. E a gente tem que saber que esse poder de barganha tem que estar ligado justamente a esse interesse pragmático, né, como a Natália também colocou, concordo plenamente, que tem a ver com autonomia e desenvolvimento. Se nós não focarmos em sermos autônomos e nos desenvolvermos com esse processo, e a questão das terras raras é um ótimo exemplo disso, nós vamos ficar constantemente nos mesmos lugares. Tanto o Brasil, quanto o México, quanto a Nigéria, quanto a África do Sul, quanto a própria Índia e outros países. Então, qual que é a manha, vamos dizer assim? É não usar uma coisa só. É você, sim, melhorar suas forças armadas, investir em defesa, é investir em defesa cibernética, é garantir uma proteção econômica e comercial, diversificar, portanto, as parcerias. É você também se aproximar de quem tem arma nuclear para falar o seguinte, ó, meu amiguinho ali tem. Então, se você fizer qualquer coisa comigo, ele vai me defender. É muito diferente. França tem, Paquistão tem. Quem que a gente vai... Quem que a gente tá chamando pra uma amizade desinteressada? Países que tem, então. Vem aqui pro carnaval, tem o camarote da Brahma. Quem que a gente vai chamar pro camarote da Brahma? Quem tem arma nuclear é Estados Unidos, França, Reino Unido, Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. A Rússia, claro, né? A gente é amiga de um monte de gente. A Índia, a gente é BFF. A China, a gente é amiguinho. Eu acho que tem um monte de coisa interessante nisso que você tá falando, porque eu tenho que oferecer. E não só falar, eu sou amigo... Se eu não vou fazer arma nuclear e o outro tem, o que eu vou dar para esse outro? É isso aí. Para, se eu precisar do recurso dele, ele trazer. Então, a gente está em ano de eleição. Tem muitas coisas envolvidas. Em que tipo de gerenciamento a gente precisa ter? Cargo de presidente vai ter que viajar. Vai ter que ligar para muita gente. Ah, eu não gosto de falar no telefone. Putz, ferrou. Então, assim, tem uma coisa incrível que precisa de habilidades muito boas e específicas agora. E isso me preocupa, né? Assim, temos pessoas com habilidade para fazer esse trabalho nesse momento? Porque é isso, mudamos de emprego. O cenário mudou. Precisa de skills aqui que, caramba... Olha, acredito que a gente tem, né, pessoas com habilidades para fazer isso. Acredito que esse governo, inclusive, tem feito, em certa forma, eu lembrei da questão de encaixar o PCC como um narcoterrorista, né? E esse conceito que os Estados Unidos trouxe de que narcotráfico é igual a terrorismo. E ele conseguiu que isso fosse aderido por vários países da América Latina e o Brasil se recusou. Olha que interessante. Essa recusa do Brasil é muito importante. Isso foi uma decisão de governo. Porque é importante colocar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, gostaria muito que o Comando Vermelho fosse chamado de narcoterrorismo. Sim. Tá. E você chamar um narcotraficante de narcoterrorista, você descaracteriza completamente o sentido do tráfico. Porque o tráfico, ele quer estabilidade. Ele quer vender um produto. Ele quer vender. Esse é o trampo. É isso. Ele não está interessado em ficar causando terrorismo. Ele não quer o caos atrapalha a venda.
Atrapalha o fluxo do comércio, tá certo? Pelo contrário, eles estão na Faria Lima, eles estão na política, eles estão super institucionalizados, gente. É isso aí. Eles estão dentro do sistema. Mas é isso, é porque quer vender um produto. Exato. Só que É business. se os Estados Unidos conseguem emplacar isso, como emplacou em outros países, permite uma intervenção norte-americana. Pois. Facilita, faz com que seja muito mais fácil. E o que o Brasil está fazendo? Não, nós vamos negociar como vamos combater o narcotráfico. Deixa com a gente. Deixa com a gente, é nosso. Deixa aqui, na nossa casa a gente É isso resolve. aí. Que é o que o Petro está fazendo também na Colômbia. Uhum. Eu acho que é importante a gente ter um governo que resista a essas questões. Interferência estrangeira. Interferência estrangeira, né? E interfira, porque parece uma coisa besta, né? Mas é só uma palavra. Lembra que Mas você a falou? guerra é de linguagem. Isso. Eu só queria, pra terminar, que a gente tem que terminar, embora a gente gostaria de continuar Não, jogar aqui. o War é maravilhoso. Eu adoro. Tudo que a gente falou me parece que ainda se relaciona com a mesma lógica e com a mesma ordem. É como é que a gente sustenta a ordem quando quem criou a ordem tá bagunçando as peças do tabuleiro. Mas tudo que a gente falou até agora não, a ordem se sustenta. Mesmo que ele não queira, a gente quer e a gente faz o jogo continuar. E a gente vai colocar ele de volta na casinha dele, fica tranquilo, vai dar certo. Eu queria que vocês falassem assim, qual é o ponto em que a gente fala, fodeu. Temos uma ruptura. Porque ele fala isso, né? Fala. Porque ele fala, já deu. Ponto de ruptura. Vocês estão dizendo não. Tudo bem, se você tá me dizendo que não, qual é o momento em que a gente Não. fala, tipo, aceita a realidade, aceita que dói menos. Esse jogo aqui, essas regras, esse manual caiu, hoje não vai. O mundo é outro, estamos no Mad Max. Acabei de rever com as crianças Mad Max. Menina do céu, impressionante como assim. Tá? É assustador, né? Em que momento a gente fala, gente, isso aqui não tem mais, estamos em Mad Max? Não, olha, não estamos em Mad Max, mas também não estamos na utopia. Tá. É mostrar que, na verdade, é um processo, demora, processos históricos são lentos, a não ser que a gente tenha revoluções, guerras totais, caos sistêmico que a gente fala. Que é quando toda a lógica tá de todos contra todos, que aconteceu em poucos momentos na história. Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando a gente teve guerras napoleônicas, quando a gente teve a Guerra de Westfália, que a gente fala em relações internacionais, 1648, que teve ali a definição de o que seria o Estado e tudo mais. Esses são grandes momentos de grandes crises. Eu diria que, por causa da interdependência do mundo hoje, por causa dos fatores econômicos, sociais, culturais, tudo isso, porque justamente o mundo não está todo concentrado mais o poder num lugar só, eu acho muito improvável que a gente entre numa guerra total, que a gente entre numa crise sistêmica total. Pequenas crises já acontecem, continuarão a acontecer, e aí eu vou dizer que sim, a ordem de 45 já acabou, mas o velho não morreu e o novo não pode nascer, né? Trazendo aqui o Gramsci para poder ilustrar o que a gente está vivendo. Estados Unidos não vai ceder, o resto do mundo não quer mais aquela regra anterior, mas também não tem condições de colocar uma regra nova. Nós vamos viver em um mundo em que isso tudo se mistura. Tá bom. Novas regras, nova lógica, atores novos, poderes novos, mais instabilidade, mais imprevisibilidade e a necessidade de maior criatividade. Eu acho que é isso. Esses países vão começar a ser mais criativos na capacidade de interlocução entre si. Olha, eu queria ter Exausta. uma resposta otimista, assim. Mas venha com a pessimista mesmo, vamos. Vamos de realidade, gente, eu quero cenários. Eu tenho a sensação que vai ser muito difícil a gente escapar do que a gente chama em relações internacionais da armadilha de Tucídides. Pelo processo de rearmamento que a gente tem visto no mundo, eu acho que ninguém compra uma arma se não pensa em matar. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando para um cenário, assim, que a gente é capaz, não sei, da gente ver uma grande guerra. Eu não acho que assim é impossível, sabe? Eu acho que, sei lá, 3 anos atrás eu falaria que, não, é uma instabilidade. Mas cada vez mais eu tenho a sensação que é possível. O que a gente viu, por exemplo, o Donald Trump fazer na Venezuela era algo que... Impensável, gente. Impensável. Não tem mais liturgia, né? Não, então. E eu vou te falar, isso pra mim foi um turning point. Na minha visão de futuro, foi um turning point. Até então, eu falava, não... Ele não é tão louco, sabe? A gente vai conseguir controlar em certa medida. Mas o que a gente viu na Venezuela indica que não começou nada porque o Xi Jinping não começou.
Mas essa semana ele já sinalizou que o yuan vai se tornar uma moeda de reserva internacional. Então a gente está começando a ter uma... Isso já está vindo, né? Isso não é de agora, ele não começou agora. Não, então a gente começa a ter já uma disputa ali nessa área financeira, né? Daí na área comercial. Isso está escalando. Então, não sei se a gente vai, infelizmente, né? Passar por isso enquanto geração. Tem uma coisa que o Lucas, quando faz esse cenário, que é o que eu quero ficar, que é a história que eu quero também quero. Meu cenário não é necessariamente positivo, não. Mas eu acho é que melhor, né? quando não tem uma grande guerra, não tem como esse cenário não ser melhor, sabe? É que eu acredito que não é impossível, mas é improvável. Isso, vou dizer assim. Mas é que quando você faz essa leitura, você faz a leitura de não vale a pena. Porque comercialmente não é bom para ninguém, porque é caro pra caramba, enfraquece a economia, não vale a pena. Mas isso quando a gente está falando com pessoas racionais, né? Essa que é a questão. Parece que de repente a gente tem uma pessoa que tá... Sabe quando a gente fala fogo no parquinho? É a pessoa que coloca fogo na própria cela. Ela vai morrer, ela tá presa ali. Então, a minha preocupação é que me parece que alguns líderes mundiais, eles meio que, sabe, tipo, tá com foda-se aí. Eu não acho que todo mundo é trumpista nos Estados Unidos e eles têm boas instituições, eu espero que eles deem conta disso, né? Quem não concorda com o presidente, que façam as instituições deles funcionarem. Cada um segura o seu louco. Quando você fala que ninguém ganha, mais ou menos, né? Porque a indústria armamentista tá onde? Então, se a indústria armamentista, a maior parte está nos Estados Unidos, a gente ir para esse cenário em que todo mundo compra... bomba, né? Se crédito ou débito? Se eu não consigo... Quer parcelar? Se eu não consigo concorrer mais na guerra tecnológica de ser uma grande potência, eu mudo o jogo, em que o jogo é sobre arma nuclear, e aí eu sou uma grande potência de novo. Mas eu sempre mudo o jogo de forma que sempre eu seja o principal player. Gente, precisamos acabar. Obrigada para quem ficou com a gente até aqui. Muito obrigada. Gente, assim... São horríveis as notícias que a gente deu, mas foi tão divertido conversar com vocês. Eu ouviria as piores notícias dos seus lindos lábios. Olha, não tem um minuto de tédio, né? O Contardo falava que a gente não precisa ser feliz, a gente precisa ter uma vida interessante. E a vida com vocês é bem interessante. Olha aqui. Eu não sei se eu agradeço ou não, deixar a vida fosse mais interessante desse jeito, mas as ordens, fiquem muito à vontade. A gente fala que de tédio a gente não morre, né? Não morre. Geração exausta. Vou só mandar um beijo, tô exausta. Gente, manda esse programa, seja o algoritmo que você quer ver no mundo, manda esse programa pra todo mundo se preocupar junto com você. Não passe nervoso sozinho. Beijo. Mamilos.